Olá, como está a sua vida, o seu coração? Espero que esteja bem. Meu desejo é que o Espírito Santo esteja neste momento restaurando a sua fé, renovando a sua esperança e abençoando a sua casa. Eu quero compartilhar uma palavra que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 33. Está escrito assim: Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou: Para onde o senhor vai? Eu estou compartilhando com você essa palavra porque me chamou a atenção. O que me chamou a atenção aqui nesse texto? Jesus ele está falando para os seus discípulos e ele está falando de duas coisas diferentes. Eram dois assuntos na mesma conversa. Primeiro ele começa dizendo: olha, eles vão me matar, eu vou subir e daqui a pouquinho, daqui a alguns dias vocês não vão me ver mais. Vocês vão me procurar, mas não vão me achar. E logo em seguida ele entra no segundo assunto. Ele começa dizendo assim: eu dou a vocês um novo mandamento. Que amem uns aos outros. E aí, eu quero que você entenda uma coisa. Esse segundo assunto que Jesus estava trazendo e colocando para os discípulos, ele sobressaiu. Ele era um assunto mais longo, Jesus falou mais detalhadamente, falou por último. Então, pela lógica, os discípulos deveriam focar nesse último assunto, principalmente pelo fato de Jesus ter dito: é um novo mandamento. É um mandamento para vocês. Então preste atenção. Jesus ele fala primeiro, resumidamente, eu falei para os judeus, vocês vão me procurar, não vão me achar, e depois ele entra no segundo assunto, dando mais ênfase, com mais detalhes. Ele diz assim: estou dando um novo mandamento para vocês, que vocês amem uns aos outros. E ele vai dizer: amem, 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 várias vezes. E aí Pedro, quando Jesus termina de falar o segundo assunto, Pedro vira para Jesus e fala assim: para onde o senhor vai? O que eu entendo com isso? Pedro estava, não só Pedro, mas com certeza os demais discípulos, focados apenas no primeiro assunto, que no momento não tinha tanta relevância quanto o segundo assunto. Quando a gente lê o texto, a gente vê que o segundo assunto tinha mais relevância porque Jesus enfatizou mais. Jesus detalhou mais sobre o segundo assunto. Mas parece que os discípulos, e principalmente Pedro, eles não estavam focados no segundo assunto, eles estavam focados no primeiro. Significa o quê? Significa que enquanto Jesus estava falando do novo mandamento, focando, enfatizando, eles não estavam nem prestando atenção no que Jesus estava dizendo, eles estavam focados lá atrás no primeiro assunto. E às vezes acontece isso conosco, irmãos. Porque nós às vezes focamos só naquilo que nos interessa. E aqui, amar o próximo é um novo mandamento. Isso aqui para os discípulos no momento não tinha tanta relevância, porque eles nem gravaram, eles não prestaram atenção. E quando nós vamos lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ver ali o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, que chegaria dias em que as pessoas procurariam ouvir somente aquilo que lhes interessava. E aí eu me pergunto, será que nós não estamos enquadrados nisto? Ou será que nós não estamos, no mínimo, agindo como Pedro, prestando atenção só naquilo que é relevante para nós? Porque esse assunto do amor ao próximo talvez não fosse relevante para Pedro, mas era o mais relevante para Jesus no momento. Tanto é que ele enfatizou mais.
Então nós precisamos ter o cuidado de não focar e não enfatizar apenas aquilo que nos interessa, aquilo que é do nosso agrado, mas sim aquilo que é do agrado de Deus. Seja qualquer assunto, seja qualquer mensagem, seja qualquer palavra, que nós possamos selecionar, entender que nós precisamos gravar em nosso coração e colocar em prática aquilo que é do agrado de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, e não aquilo que a gente quer, e não aquilo que nos interessa, porque no momento que mais interessava Pedro e os discípulos era: para onde o senhor vai? Ou seja, quando Jesus falava de um novo mandamento, dando um novo mandamento, entrava no ouvido, saía no outro, eles não paravam para prestar atenção. Irmãos, vamos nos ater a isso, vamos prestar atenção. O que nós temos ouvido no dia a dia, será que nós não estamos ignorando porque não é do nosso interesse? Vamos focar naquilo que é interesse do Pai e não somente no nosso interesse. Que Deus abençoe a sua vida e fortaleça o seu coração grandemente em nome de Jesus.